Olá, tudo bem? Meu nome é Nixon Rocha, bem-vindos ao nosso canal. Obrigado por mais uma vez vocês estarem aqui conosco. Hoje a gente vai falar sobre aquilo que é mais fácil fazer. Muitas vezes as pessoas preferem um caminho mais longo. Na história de hoje nós vamos perceber que muitas vezes a nossa expectativa e o nosso orgulho podem nos impedir de desfrutar daquilo que Deus tem para gente. Na história narrada por esse texto, nós vemos um personagem que prefere criticar a forma como Deus faz as coisas do que fazer aquilo que Deus pede. A história de hoje é a história de Naamã. O texto bíblico que nós vamos ler está em 2 Reis, no capítulo 5. Diz assim o texto bíblico: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lava-te 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe disse para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Vejam como essa história é interessante. Naamã era um general, comandante do exército do rei da Síria. Era um homem muito importante diante do rei. Era um homem conceituado, vitorioso. Era um herói de guerra. Era alguém que havia conquistado muitas batalhas para o rei da Síria. Mas era leproso. E ser leproso naquele instante era algo muito sério, porque a lepra era uma doença sem cura naquele instante. E era uma doença que deformava a pessoa e deixava a pessoa segregada. Estar leproso era sinônimo de uma sentença de morte e desprezo por parte das pessoas ao seu redor. Mas a história começa a mudar de figura quando a serva da mulher de Naamã, uma jovenzinha que havia sido levada como escrava, diz à sua senhora que se Naamã pudesse se encontrar com o profeta de Deus lá em Samaria, ele seria curado. Essa notícia chega a Naamã, que vai até o rei e pede para que o rei da Síria pudesse intermediar a sua ida até o profeta Eliseu lá em Israel. Quando Naamã chega diante da casa de Eliseu, ele fica surpreendido e indignado ao ser recebido pelo servo de Eliseu, que lhe manda que mergulhe 7 vezes no rio Jordão. E Naamã fica mais indignado ainda por saber que teria que mergulhar no barrento rio Jordão.
enquanto que em Damasco, lá na Síria, existiam rios melhores com águas cristalinas. O rio Abana, que hoje é conhecido como Barada, e o rio Farfar, que hoje é conhecido como Auage. E diz o texto que Naamã fica muito indignado. Ele fica indignado da forma como é recebido por Eliseu, na verdade foi recebido pelo servo de Eliseu. E fica indignado ao saber que teria que mergulhar num rio barrento, quando na sua terra natal existiam rios muito melhores. Vejam, as expectativas de Naamã eram grandes. Vejam que o texto relata que ele esperava ser recebido de uma outra forma por Eliseu. Ele esperava um tratamento VIP. Ele esperava que Eliseu viesse ao seu encontro, o recebesse de forma festiva, levantasse suas mãos, colocasse a sua mão sobre a ferida e invocasse o Senhor e pudesse curá-lo. Vejam, ele esperava uma forma cheia de gestos teatrais, quem sabe elogios, reverência, pompa e circunstância. Naamã questiona o método e a forma como Deus faz as coisas. Esse texto mostra que as expectativas humanas e o orgulho podem nos impedir de desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Naamã, por ser uma pessoa muito importante, de muito poder, destaque, prestígio, acostumado a mandar, acostumado a ser reverenciado, acostumado a dar as ordens, agora tinha que ouvir e obedecer ordens estranhas para ele. Agora Naamã era recebido de uma forma que para ele era desrespeitosa. Talvez você tenha pedido alguma coisa para Deus e tenha se surpreendido da forma como Deus tenha lhe respondido. Às vezes, pequenas coisas nos enchem de orgulho. Às vezes um título, às vezes um sobrenome, às vezes um cargo, um emprego, uma função, às vezes uma casa bonita, um carro bonito, às vezes um feito importante do passado. Somos tentados a nos orgulharmos com muitas coisas e às vezes com coisas insignificantes, às vezes com coisas momentâneas e passageiras. Imagine então Naamã com todo aquele poder e prestígio. Sem dúvida era um homem orgulhoso e ele precisava se despir daquele orgulho para experimentar aquilo que Deus desejava fazer na sua vida. Ainda hoje muitas pessoas questionam a forma como Deus faz as coisas. Às vezes as pessoas esperam ser tratadas por Deus de uma forma diferenciada. Parece que está na moda as pessoas desejarem um tratamento VIP diferenciado. Mas Deus pensou numa forma diferente para fazer as coisas. O Rio Jordão barrento. E 7 mergulhos nesse rio barrento. E parece que Naamã ia desistir e ir embora doente, quando de repente os oficiais que estavam com ele, os seus servos estavam com ele, pedem para que ele pudesse reconsiderar. E eles dizem o seguinte: se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? É algo para a gente pensar. Às vezes queremos fazer alguma coisa muito difícil para recebermos ou até merecermos o favor de Deus, quando na verdade Deus espera de nós coisas simples, como a obediência, como o despir-se do orgulho. Naamã então reconsidera a sua posição e mergulha as 7 vezes e é curado por Deus. Talvez a gente tenha que reconsiderar a nossa posição para recebermos algo da parte de Deus.
talvez a gente tenha que aceitar o método diferente que Deus deseja fazer para providenciar a resposta que precisamos. Obedecer é mais fácil do que ficar questionando a forma e os métodos que Deus escolhe para fazer as coisas. Pense sobre isso. Aproveite a oportunidade que Deus lhe dá e passe a reconsiderar a sua posição. Reflita sobre o seu caminhar e perceba que o orgulho, a posição e qualquer outra coisa não valem nada, absolutamente nada, quando nós precisamos de alguma coisa que só Deus possa fazer. Confiar em Deus, deixar-se conduzir por Deus, obedecer a Deus sempre é a melhor opção. Deixe esse orgulho de lado, mergulhe logo nesse rio indicado por Deus. O que adianta ficar preso em métodos e em expectativas humanas, a supostas soluções que não vão te levar a lugar nenhum quando Deus sabe o melhor para você? O que custa você acreditar? Acreditar é melhor, obedecer é melhor. Faça isso. Que Deus nos abençoe. Se essa palavra falou ao seu coração, se isso foi importante para você, compartilhe com alguém. Se inscreva no canal, aperte no sininho para que você possa receber outras mensagens iguais a esta. Obrigado por ter ficado até o final. Até logo, que Deus nos abençoe.